Olá, sejam muito bem-vindos ao Mergulho Profundo. Nós somos uma produção do jornal Alfredo Wagner Online e olha, se você gosta de entender os assuntos de verdade, a fundo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aí no nosso canal para não perder nenhuma análise. Bom, o nosso tema de hoje é um daqueles que parecia muito distante, sabe? Mas que, de repente, está batendo na porta. A gente está em 2026 e a reforma tributária, aquela aprovada lá em 2023, deixou de ser um conceito abstrato para virar uma realidade bem concreta. E o nosso foco hoje vai ser um pilar da nossa economia, o produtor rural. Porque tem um dado aqui nos materiais que a gente analisou que é impressionante. Cerca de 90% dos produtores rurais no Brasil são pessoas físicas. E para esse grupo, a mudança não é pequena, é uma verdadeira virada de chave. Para guiar a gente nessa conversa, nós nos baseamos numa análise super detalhada do especialista em direito tributário e agrarista Álvaro Santos, publicada pela Rural Press. A nossa missão aqui é simples: destrinchar esse assunto e responder o que muda na prática e, talvez mais importante, o que o produtor precisa fazer agora. Tipo hoje. Para começar, a gente sabe que 5 tributos bem conhecidos estão com os dias contados: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Mas, antes de falar do que vem por aí, por que essa mudança toda era necessária? Qual era o grande problema do sistema antigo? O grande problema era, assim, a complexidade caótica. A gente vivia o que os especialistas gostam de chamar de manicômio tributário. Era uma loucura. Cada estado tinha sua própria regra de ICMS, o que gerava a famosa guerra fiscal entre eles, né? Ah, sim. PIS e COFINS tinham um cálculo que, olha, pouca gente entendia de verdade. Era um sistema que criava muita insegurança jurídica e um custo enorme para as empresas e, no fim, para todo mundo. A ideia da reforma é, antes de tudo, simplificar. Unificar tudo num imposto sobre o consumo com regras mais claras e que valem para o país inteiro. Entendi. E no lugar desse sistema entram os novos nomes que a gente vai ter que se acostumar: IBS e CBS. Como é que eles funcionam? Exato. A lógica é criar um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, que é um modelo usado em mais de 170 países. Só que aqui no Brasil ele foi, digamos, dividido em 2. Certo. A CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa é federal e substitui o PIS e a COFINS. O segundo é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que aí é de competência dos estados e municípios. Ele entra no lugar do ICMS e do ISS. Mas na prática eles funcionam juntos. Na prática, sim. A ideia é que funcionem de forma muito parecida, quase como um imposto só, mas com a arrecadação sendo dividida, né? E tem também o imposto seletivo, que ficou apelidado de imposto do pecado. Ah, esse eu ouvi falar. Ele foi criado para taxar mais produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, tipo cigarros, bebidas alcoólicas. Tá, o cenário geral tá posto. Mas quando a gente olha para o produtor rural pessoa física, o que me parece mais chocante não são nem os novos impostos, é a mudança no ritmo de vida. A gente está falando de sair de uma dor de cabeça que era basicamente anual, com imposto de renda e o ITR, para um ciclo de contabilidade mensal, sem parar. É isso mesmo. É precisamente isso. Acho que essa é a transformação mais profunda, sabe? Pensa assim, a temporada de imposto de renda para esse produtor era um momento específico do ano. Ele juntava as notas, às vezes literalmente numa caixa de sapato. Sim, a famosa caixa de sapato. Levava para o contador e resolvia. Agora, a temporada de impostos é todo santo mês. Isso não é só para encher um formulário novo. É uma reforma operacional completa para 90% dos produtores do Brasil. Eu fico imaginando o dia a dia. Antes, essa caixa de sapato com as notas resolvia. Mas o que significa, na prática, fazer um fechamento mensal numa fazenda? Essa é a pergunta-chave. Significa que cada transação, seja de entrada ou saída, precisa ser registrada e categorizada quase em tempo real. Aquele combustível que ele comprou para o trator, a venda de 5 cabeças de gado para o frigorífico, a compra de uma peça nova para a colheitadeira. Semente, fertilizante. Tudo. Tudo isso precisa ser lançado num sistema. Essencialmente, a reforma força um nível de gestão e contabilidade profissional que, para a maioria, era totalmente opcional.
Aquela assessoria contábil que era chamada uma vez por ano, agora vira um parceiro mensal, indispensável. E além desse ritmo novo, tem uma outra mudança de lógica que me parece bem complexa, que é a questão de onde o imposto é pago. Antes era na origem e agora vai para o destino. Vamos tentar traduzir isso. Se eu entendi bem, antes eu produzia soja em Mato Grosso e vendia, era o estado de Mato Grosso que ficava com a maior parte do bolo do imposto, certo? Exatamente. O imposto ficava em casa, no estado que produziu. E agora, se eu vendo essa mesma soja para uma indústria que fica no Paraná, é o Paraná quem vai receber o dinheiro do imposto. É como se o imposto pegasse carona no caminhão junto com a soja e fosse entregue lá no destino final. Essa é a analogia perfeita, é exatamente isso. E dá para imaginar como isso muda completamente os incentivos políticos e econômicos para os estados. Um estado que é um grande produtor, mas que vende muito para fora, vai arrecadar menos. Um estado que tem mais indústrias e consumidores, vai arrecadar mais. O Álvaro Santos, o especialista que baseia a nossa análise, descreve isso como um sistema muito mais intrincado. E com essa mudança, imagino que surjam disputas. Agora tem um novo juiz nesse jogo, um tal de Comitê Gestor do IBS. O que isso significa para o produtor lá em Goiás que vendeu para um comprador em São Paulo e deu algum problema na nota ou no cálculo? Para quem ele liga? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Esse comitê vai ser o grande árbitro. Vai definir as regras do jogo, resolver as brigas entre estados e municípios e, no fundo, ter a palavra final. No começo, isso pode significar muita incerteza. Uma pequena disputa fiscal que antes talvez se resolvesse na Secretaria da Fazenda local, agora pode escalar para um órgão nacional. Mais burocrático, imagino. Tende a ser. E talvez mais lento para dar respostas. É um novo centro de poder tributário no país. Tudo isso parece complexo e um pouco distante, já que a transição completa vai até 2033, mas a análise que a gente leu aponta que tem coisas acontecendo agora, em 2026, que podem pegar o produtor desprevenido. A primeira delas parece quase escondida, mas está em toda a nota fiscal de venda. Sim, e é a mudança mais imediata e que exige ação hoje. Entra em vigor o que a fonte chama de alíquota experimental. A partir de agora, toda nota fiscal que o produtor emitir na venda da sua produção precisa obrigatoriamente destacar 2 novos campos: 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Que somando dá 1%. Exato, 1%. Peraí, então ele já começa a pagar 1% a mais de imposto em toda a venda. Aí que está o detalhe crucial. Não. Durante essa fase inicial, esses valores são apenas informativos. O produtor não vai recolher esse dinheiro. Ah, bom. É um período de teste para o governo conseguir monitorar o volume de operações e calibrar o novo sistema. Mas a pegadinha é, apesar de não haver pagamento, a obrigação de informar já existe. E se o produtor não colocar essa informação na nota, a penalidade prevista é uma multa de 1% sobre o valor da operação. Uau! Ou seja, a multa é real, mesmo que o imposto não seja. Quer dizer que o produtor precisa correr para falar com quem faz o sistema de nota fiscal dele para garantir que esses campos existam e sejam preenchidos corretamente, senão ele toma uma multa. Isso é uma armadilha e tanto. É uma armadilha. A atenção tem que ser redobrada na hora de vender soja, milho, café, gado. A análise até cita o exemplo de Goiás, onde o produtor já precisa de um credenciamento prévio na Secretaria da Fazenda para conseguir emitir todas as suas notas. Cada estado pode ter suas particularidades. Então a lição é: a emissão de nota fiscal, que já era importante, virou um ponto crítico e de alto risco. E tem um terceiro ponto que a análise levanta, que parece mudar a própria identidade do produtor perante o fisco. A criação de um cadastro nacional com a possibilidade de cada produtor ganhar um número de CNPJ. Como isso funcionaria? Então, a nova legislação prevê que todo contribuinte do IBS e da CBS, seja pessoa física ou jurídica, precise estar nesse cadastro nacional.
A interpretação mais provável, segundo os especialistas, é que o produtor rural, pessoa física, vai receber um número de CNPJ. Mesmo sem ser uma empresa. Exato. Não significa que ele vai precisar abrir uma empresa formal, com contrato social e tudo mais. Seria mais um registro para identificá-lo no novo sistema. Alguns estados, como São Paulo, já têm algo parecido com isso. Mas aí surge uma dúvida que, para quem tem mais de uma fazenda, deve ser crucial. Esse CNPJ vai ser ligado ao CPF da pessoa, ou seja, um CNPJ por produtor, ou vai ser um CNPJ para cada imóvel rural, cada fazenda? E essa é a grande incerteza que ainda paira no ar. A resposta para essa pergunta muda tudo. Se for um por CPF, a gestão é centralizada. Se for um por imóvel, um produtor com 3 fazendas terá que administrar 3 cadastros diferentes, com apurações separadas. Nossa, o que triplica o trabalho. Exato. Isso tem um impacto gigantesco na complexidade da gestão e no planejamento tributário. É um ponto que ainda precisa de regulamentação clara. Ok, então o produtor tem que lidar com tudo isso. Mas e os produtores menores? Existe algum tipo de proteção ou regra diferente para eles? Sim, e esse é um ponto fundamental. A obrigatoriedade de apurar e recolher o IBS e a CBS, com toda essa complexidade mensal, vai valer apenas para quem tem um faturamento anual acima de 3,6 milhões de reais. Ah, então tem um limite. Tem um limite. Para o produtor que fatura abaixo desse valor, a adesão ao novo sistema será facultativa. Ele pode escolher continuar como está, de forma mais simplificada. Espera um pouco. Se o sistema novo é tão mais complicado, por que alguém com faturamento menor que 3,6 milhões escolheria entrar nele voluntariamente? Parece uma decisão óbvia ficar de fora. Essa é uma ótima observação. E parece contraintuitivo, mas a resposta está em uma palavra: crédito. No novo sistema, a lógica é que você paga um imposto cheio na venda, mas se recupera dos impostos que estavam embutidos em tudo que você comprou de insumos. Como assim? Comprou fertilizante, semente, ração, pagou um frete. Tudo isso vai gerar créditos de IBS e CBS. Se você está fora do sistema, você não consegue gerar nem usar esses créditos. Então, para alguns produtores, dependendo da sua estrutura de custos, ficar de fora pode significar deixar dinheiro na mesa, mesmo que isso poupe dor de cabeça administrativa. Entendi. É uma conta que cada um vai ter que fazer com o seu contador, então. E existe mais alguma exceção importante? Existe, uma bem relevante: os chamados produtores integrados. Aqueles de parceria com agroindústrias, certo? Isso, aqueles que têm contratos com agroindústrias para criar frango ou suínos, ou para produzir erva mate, por exemplo. Eles estão isentos da apuração e do recolhimento, não importa o faturamento. É uma proteção específica para esse modelo de negócio, que é muito importante em algumas regiões do país. E como vai ser a linha do tempo dessa transição? A gente sabe que começa em 2026, mas quando o jogo vira de verdade? O ano-chave é 2027. É quando o PIS e a COFINS acabam de vez e começa a cobrança efetiva de IBS e CBS para todos que estão acima daquele limite de faturamento. De 2027 até 2033, o que a gente vai ver é uma gangorra. As alíquotas dos novos impostos sobem um pouquinho a cada ano. Enquanto as dos antigos vão caindo. Exatamente. As dos impostos antigos, que ainda restam, como o ICMS, vão sendo reduzidas até zerar em 2033, quando a migração se completa. Resumindo tudo, então, a mensagem para 2026 é clara. A era da simplicidade fiscal para o produtor rural pessoa física acabou. A palavra de ordem parece ser antecipação. É hora de procurar ajuda especializada, organizar os processos internos da fazenda e, principalmente, não vacilar com as novas regras que já estão valendo, como essa da nota fiscal. Exatamente. A mensagem central da análise é essa. Proatividade é o que vai evitar surpresas desagradáveis e a criação de dívidas fiscais no futuro. É preciso entender a nova lógica. Essa mudança da tributação da origem para o destino, por exemplo, que a gente conversou, não é um detalhe técnico. É uma alteração que mexe com o fluxo de caixa e com a estratégia de venda. É algo que precisa ser incorporado ao planejamento do negócio rural. Para a gente fechar, tem uma reflexão no material que vai além dos números e das alíquotas. Essa ideia da criação de um cadastro nacional
que pode dar um CNPJ para cada produtor rural. A questão que fica é, para além da arrecadação de impostos, será que estamos vendo o começo de uma formalização em massa da atividade rural no Brasil? Uma formalização que no futuro pode redefinir não só a forma de pagar impostos, mas o acesso a crédito bancário, as relações de trabalho no campo e até a imagem do produtor perante o mercado. É um pensamento provocador. A atividade rural, especialmente a tocada pela pessoa física, sempre teve um caráter mais informal em sua gestão. Forçar uma organização contábil e um registro nacional pode, de fato, ser o primeiro passo para uma transformação muito mais ampla na estrutura do agronegócio brasileiro. É algo para se observar de perto nos próximos anos. Esta foi a nossa análise aprofundada de hoje. Para continuar recebendo conteúdo como este, se inscreva no canal Mergulho Profundo do Jornal Alfredo Wagner Online. Até a próxima!